E aí, Master? E aí, grande Victor, beleza, Tudo bom, cara? cara? Fera? Eu tava tentando arrumar uma imagem mais bonita aqui para nossa gravação, mas tá um pouquinho complicado, que eu vim por uma salinha. Sei. Não sei se essa luz tá boa. O que que você tá vendo aí? Tá bem, tá jóia. Tá um pouco estourada aqui em cima. Minha preocupação é com o som, cara, porque assim tem um lugar até mais legal aqui, iluminado, bonito, mas eu não sei se o som vai ficar muito zoado perto de Entendi. você. Você quer fazer um teste antes da gente começar? Pode ser, pode ser. Então, aguenta aí. A luz aqui é bem melhor, né? É mais legal. Tipo, É com uma bem parada legal, bem assim. legal. Desculpa eu não ter pensado nisso direito antes, velho. Não, tá super tranquilo. Inclusive, esse tour aí que você tá dando, eu já tô gravando no Zoom. Eu acho que é legal pra galera ver o Então estúdio, os prédios lá fora. deixa eu dar um passeio aqui num Tá. lugar bem legal, que é aqui do estúdio, que é, a gente chama The Square, que é a praça, né? Aham. Que é o nosso café, sacou, velho? Então eu vou andar aqui pra você, vou dar uma volta aqui. Se você tá vendo lá no fundo, Tô. tem um balcão, Aham. e aí é tipo um café onde a galera se encontra, marca reunião informal, troca ideias, sacou? Tá rolando um sonzinho de fundo. Eu vou ver se eu consigo Não me uma imagem. atrapalha. Não tá pegando. Não? Tá ok. Então deixa eu achar a imagem certa aqui pra você. Acho que aqui vai ter uma luz direta em mim e um fundo interessante. Ó, assim é bem bom. Assim tá Então, muito deixa legal. eu só pegar o suporte para aumentar aqui a altura um minutinho. Beleza, fera. Bom, Guerra pela Forja, e eu estou entrevistando vários profissionais do mercado sobre trabalho no exterior. E é uma série de várias entrevistas com esses vários profissionais. Tem muita gente perguntando, a audiência da Forja e alunos perguntando sobre como é trabalhar no exterior, como acessar esse mercado, quais skills eu tenho que ter para acessar esse mercado, qual é a perspectiva de futuro para isso. E aí a gente nada melhor do que trazer quem tem essa experiência. Então a gente gravou com o Pedro Borges, a gente gravou com a Raquel Dente, a gente está agendando outros profissionais. E hoje é dia do Daniel Souza falar. E, bom, Daniel, se apresenta um pouco, mas eu queria que você se apresentasse um pouco, dissesse quem você é, o que você faz, o que você está fazendo aí, um pouco da tua história profissional. Então tá, eu sou um designer por opção, assim, é engraçado, eu tentei a faculdade de design, não passei no teste de aptidão. Uhum. Então, eu sempre tive envolvido com tecnologia e design. Eu comecei minha carreira na web em 98, tem bastante tempo já, não tô rico, então eu me considero unsuccessful. Eu não tenho, acho que eu não tenho sucesso suficiente, que estou trabalhando com internet há quase 20 anos e ainda não está milionário. Mas eu tive uma carreira no Brasil aí em agências e consultorias, empresas de pequeno porte, de médio porte, grande porte. Meu último trampo no Brasil foi na Isobar, antiga agência Clique, como diretor de criação associado de Experience Design, de UX. Eu sou mineiro, mas morava em Brasília. Brasília é a minha cidade do coração, mesmo. Legal. É muito interessante você ouvir, raros mineiros vão falar isso, mas o meu lugar de coração no Brasil não é Belo Horizonte, é Brasília. Tive experiências profissionais incríveis em Brasília, e numa dessas experiências e num desses momentos, eu trabalhando na Isobar, eu fui convidado para mudar para Londres e estou aqui hoje na Sapient Razorfish. E é uma empresa que é o resultado de uma fusão da Sapient Nitro e da Razorfish. A Razorfish é uma empresa mais focada em marketing e a Sapient Nitro é sempre mais na pegada de UX, de Experience Design. Estou aqui em Londres há pouco tempo, um ano e alguma coisa, um ano e meio, e faço a mesma coisa que eu fazia aí no Brasil. Acho que foi... Só mudei de geografia, mas é basicamente a mesma coisa. Legal. Aqui em Londres eu trabalho como diretor de criação associado de UX,
com projetos normalmente para serviços financeiros, bancos, e tenho uma experiência também em outros segmentos, como retail e companhias aéreas e coisas do tipo. Fera. Uma certa vez eu te perguntei, né? Acho que você estava fazendo live no Facebook. E aí eu mandei a pergunta lá. Qual é a diferença do mercado inglês e do mercado brasileiro, do que você vivenciou, por exemplo, numa grande agência digital que é a Isobar e uma grande agência digital aí, e qual é a diferença do perfil profissional? Não vou nem dizer do que o profissional tem que ter como oferta, mas de qual é a demanda, né? Eu comecei a sacar que é um pouco diferente. A Raquel Dente lá em Nova York falou, cara, na gringa ninguém me contratou pelo desenho que eu faço. Pelo desenho, ok. O nível técnico é obrigatório. Se você se propõe a ter aquela vertical, você tem que dominar e mandar bem naquilo. Mas o valor não está naquilo. O valor está, no caso dela, na capacidade de entender a situação e desenvolver bons conceitos. Ela trabalha mais na parte de design. Acho que lá na Sagmeister Walsh, eles trabalham muito com design visual, muito visual, não necessariamente digital, e muitas campanhas. Então, tem que desenvolver muito conceito. E aí, no final, ela contou um caso que foi do tipo... eu peguei um freela, eu entrei pela Sagmeister por um freela. A galera me chamou para fazer um freela, acho que de 4 dias, e ela ilustrando, ela ia fazer ilustração, foi contratada para fazer ilustração, só que ela sempre faz um trabalho de conceito antes. Ela começou a mandar conceito e desenho. Aí chegou uma hora que a galera falou... o desenho tá uma merda. Não, assim, não é isso, mas continua mandando conceito e copy, porque o copy tá massa e os conceitos estão incríveis, então continua mandando. E ela falou, cara, isso me fez entender que o conceito é muito importante. Beleza, a parte técnica é total, o entregável em si, o concreto, mas a parte, o porquê que tá por detrás é o que faz a diferença, né? E aí eu lembro que você me falou um pouco naquela live sobre algumas diferenças, então me explica qual é a demanda de skills aí no mercado também, gringo, na Inglaterra. Então, assim, eu acho que tem uma coisa, eu não sei se isso é específico da Inglaterra ou da Europa, da maneira europeia de trabalhar, né? Porque a minha curta experiência aqui me mostra que é o seguinte: primeiro, existe uma questão de especialização muito grande. Eu acho que a gente no Brasil, a gente é muito dinâmico e a gente é muito criativo no sentido de carregar todas as coisas nas costas e fazer muitas coisas, sabe? E eu percebo que o mercado aqui, ele é muito focado em ter pessoas que têm uma habilidade muito bom, é muito específico naquela coisa, sabe? Porque tá sempre trabalhando. Primeiro porque tem uma questão de planejamento e maneira de gerenciar projeto aqui. As coisas são muito organizadas, então são muito bem planejadas. Então o envolvimento dos profissionais em cada etapa de projeto, ele é progressivo e ele é bem pensado. Então, vamos dizer que acaba acontecendo naturalmente uma especialização. Por exemplo, não só de habilidades, mas também de segmentos. Então, você tem galera de UX que trabalha para banco, galera de UX que sabe trabalhar com comunicação integrada. Nas grandes agências existe uma especialização muito grande. Eles olham isso na sua experiência prévia e eles olham isso também nas suas habilidades. Para você trabalhar, por exemplo, com UX para banco, é completamente diferente de você trabalhar com UX para e-commerce. UX para banco significa que você tem que entender todo banco, todo negócio bancário é sobre gerenciamento de risco. Então, você tem que entender e balançar o objetivo de negócio e o objetivo de usuário, e você tem que ter uma percepção, um entendimento do que é risco, do que é segurança, nos dois hemisférios, para o usuário e para o negócio também. Então, existe essa questão da especialização, que eu acho que é... Foi mal. Acidente ao vivo, pronto. Então, isso é uma coisa bastante interessante. E isso acontece também em interdepartamentos. Então, você tem uma galera dentro de projeto de design research, que é uma galera que vai pensar dentro do projeto as etapas de pesquisa. Cara, no Brasil eu fazia desde pegar o briefing até fazer o QA, muitas vezes, entendeu? Não só... Em várias das minhas experiências profissionais, naturalmente você tem multiplicidades,
é o que a gente chama de T-shaped mesmo. Você faz, você joga em várias posições, né? Então aqui, como os projetos são um pouco mais pesados em termos de planejamento, você tem envolvimento de diversas pessoas no time, e isso significa que você tem que comunicar melhor, você tem que estruturar seu trabalho de uma maneira que é aberta à colaboração, entendeu? Então, essas são algumas das diferenças que eu percebo comparando o Brasil e o UK. Você fez uma outra pergunta que eu não estou conseguindo lembrar sobre, acho que é sobre a diferença de habilidades, não é isso? Isso. Acho que você até falou um pouco desse... Aqui você tem um pouco... Ok, manda bem. Tem uma outra coisa que, assim, específica de Londres, que eu acho que é importante, é o seguinte. Em Londres, eu percebo que, como é a capital financeira do mundo, competindo com Nova York, talvez, os produtos que você desenvolve aqui, eles normalmente são globais. Então, significa que você tem que entender e você tem que conseguir trabalhar com o design pensando em diversas culturas também. Você trabalha com pessoas de diversas culturas e na hora que você está projetando, você tem que estar, sabe, entendendo isso. Você trabalha aqui projetando, às vezes, uma aplicação, uma experiência digital, um serviço no escritório de Londres com um time de Hong Kong para um outro mercado. O dev está na Índia e o patrocinador do negócio está nos Estados Unidos. Então, a sua habilidade de entender como funcionam as diversas culturas, não só no dia a dia do trabalho, mas também no design, é uma coisa importante. Apesar de eu ter trabalhado em projetos grandes e internacionais no Brasil, eu acho que aqui normalmente os briefings são globais. No Brasil acontece você criar uma coisa muito legal e escalar para o mundo, e aí você trabalha com outras equipes. Aqui eu acho que por default existe essa necessidade, essa ideia de que você está desenhando para um mundo conectado e um mundo diverso. Acho que isso é uma coisa que eu tenho aprendido aqui sempre. Legal. Eu lembro quando eu estava numa agência digital aqui em Brasília, e aí quando eu entrei, naturalmente rola uma ascensão, você entra num ambiente novo, corporativo, com novos clientes, novas equipes, novos métodos, e aí naturalmente você começa a se esforçar muito para crescer. E aí depois você vai entrando numa velocidade de cruzeiro, num patamar. E aí eu entrei nisso, a própria agência estava no momento disso lá na época, eu te procurei para uma mentoria. Eu falei, Daniel, me dá um help, tô sentindo que tô meio stuck em algumas coisas, tô sentindo que eu preciso de novas perspectivas e trancado dentro do escritório eu não consigo. Eu acho que o mundo é o escritório, eu não tô um pouco míope para o que está lá fora. E aí eu te chamei para a gente almoçar. E eu lembro que você contou a tua história de como você entrou no design. Você contou um pouco sobre essas oportunidades de trabalho no exterior, que me deixou... para mim, as oportunidades eram o tamanho do escritório que eu trabalhava. E aí você falou, cara, você falou do Coroflot. Cara, eu vi essa parada, esse evento, e IBM, grandes players do mercado disputando talentos à tapa, assim, convocando, né, a galera para poder participar. Existe uma grande demanda por esses talentos. E, por outro lado, ontem, conversando com o Pedro, a gente explorou uma coisa que ele falou. Cara, é muito difícil recrutar a galera para Working Co, porque tem muita gente, mas não necessariamente qualificado e com o perfil que a gente precisa, etc. Então, essa coisa foi uma que me chocou um pouco sobre essas demandas globais. E a outra foi quando você me falou, cara, eu estudo todo dia, loucamente, eu devoro conhecimento para poder me preparar. Isso mudou uma chave na minha cabeça. Desde então, eu comecei, não tem um dia que eu não estude, não tem um dia que eu não assista um curso online, não tem um dia que nesse aprimoramento. E acho que você foi um desses catalisadores disso, um cara que me trouxe a visão e me fez ter esse drive. Então, fala um pouco sobre essas duas coisas, sobre essa demanda no exterior, do que você conhece, e sobre essa necessidade de construção de conhecimento. Então, eu vou primeiro falar sobre a questão do mercado global de design, e eu acho que é o seguinte, eu concordo com o Pedro que você tem que ser super qualificado
para você trabalhar em qualquer empresa. Se você pegar o quadrante do Gartner lá e tem as agências que são, ou sei lá, pegar a lista da Fast Co e você vai ver as empresas mais inovadoras e a Working está nessa lista, aceita várias grandes empresas e tal. O que é exigido de você em termos de qualificação, de experiência é muito alto, sabe? Mas ao mesmo tempo, tipo, o mercado global para design, ele é tão amplo, agora ele já é tão amplo, e o potencial dele é tão grande que, cara, eu acho que tem oportunidade para todo mundo de todos os níveis, mas existe uma coisa que é específica para o brasileiro, que eu acho que eu tive dificuldade, e eu acho que outras pessoas também têm, e que é muito importante. Primeiro é o seguinte, eu acho que a gente tem essa... Eu vou falar usando uma expressão aqui, mas síndrome do órgão sexual pequeno, sacou? Porque... Eu acho que Pode falar, a gente cara, tem pequeno. O brasileiro tem esse síndrome, sacou? Então, assim, eu acho que humilde, você vai sempre tem que ser humilde em qualquer situação de trabalho, profissional e tal. Mas a minha questão específica nisso é o seguinte, eu trabalho no estúdio, eu tenho 3 ou 4 brasileiros aqui. E eles são fodas, são incríveis, são, sabe, excelentes designers, trabalharam em agências grandes no Brasil e tal. Só que eu já trabalhei com pessoas em Brasília que são similar para mais, sacou? Entendi. Então tem muita gente incrível no Brasil, muita gente talentosa que não sequer começa essa busca porque acha que não vai dar certo, entendeu? E eu acho que essa busca de você ir para o exterior e trabalhar no exterior tem a ver com uma outra questão muito importante nisso. É o seguinte, é você começar a pensar nisso como uma... Existe oportunidade para você, mas cara, você tem que fazer o dever de casa, entendeu? Pensando aqui, fazendo uma comparação tola, mas se você vai... Os Estados Unidos é um dos lugares mais procurados por profissionais de todo mundo para migrar e trabalhar lá. São Francisco é a meca, sabe? Todo mundo, quero trabalhar na Califórnia e tal. E o que acontece é o seguinte, você vai chegar na Califórnia e o tanto de chinês e indiano que tem lá não se compara com os brasileiros. Porque esses caras estudam inglês desde pequeno. Um indiano fala 3, 4 idiomas. Ele fala o inglês, o hindi fala 2. O chinês, ele fala 3, 4 idiomas. E ele não fala só quando ele precisa de alguma coisa, entendeu? Ele tá aberto a vivenciar essa cultura e isso, sabe? Vitor, se você perguntar para 10 designers se eles querem trabalhar fora, provavelmente 8 vão dizer sim. Pergunta quantos desses caras têm IELTS ou sabem o que é IELTS. Mesmo se a empresa estiver patrocinando o visto para você, se você não tiver o básico, que é o certificado mínimo de língua, cara, você já sabe, você já tá para trás. Não tá faltando essa noção para o brasileiro, entendeu? Assim, se isso faz parte do seu planejamento, do seu sonho e tal, começa com pequenos passos. Sabe, portfólio em inglês com uma redação excelente, sabe, explicando o racional do projeto, acho que é o primeiro passo. Né? Segundo passo é conversar com as pessoas, interagir com as pessoas de outros mercados, para você entender como que funciona e para saber o que você quer. Pô, tem gente que não vai querer trabalhar na Working Co, na Seika, mas vai querer trabalhar na Ideal, vai querer trabalhar numa empresa pequena. Tem dezenas de empresas, isso é um fenômeno mundial e eu acho super legal. A gente está começando a pensar design remotamente também. Não só em grandes corporações, pequenos times distribuídos. Então, sabe, porque se você quer construir portfólio numa outra língua, entre em contato com uma ONG ou alguma empresa pequena no exterior e, cara, mete as caras. Faz o seu primeiro projeto em inglês. Então, acho que esse espírito que move você fazer coisas que a gente tem pra caramba no Brasil, se você planeja mudar pro exterior, começa a virar um pouco dessa energia para fora também. Começa a conversar com pessoas que você conhece fora, que trabalham fora. Que é o que você tá fazendo, por exemplo, entrevistando. Pergunto para você, você já viu alguma outra série de vídeos entrevistando designers brasileiros no YouTube? Não, ainda não. Tem. Entendeu? Então, assim, cara, eu acho que tem esse aspecto.
eu acho que tem demanda. Tem um artigo, eu posso mandar o link para você, acho que é do Jared Spool ou de um outro desses caras, ou do Don Norman, esses caras fodas, assim, sabe? Papas da disciplina. O número de profissionais que a gente forma hoje não é suficiente para atender a demanda atual. E em 10 anos, essa demanda vai crescer de forma exponencial. E o UX e design é cada vez mais importante no mundo de negócios. Acho que essa é uma parte... Muito legal. Uma parte do skill set que você tem para construir produtos e serviços digitais que não é substituída por software. Ainda, sacou? E a demanda é crescente e a gente precisa entender isso. Não sou eu que estou falando, sabe? O cara que é o Papa falou, cara, vai faltar designer. Então, tem oportunidade para todo mundo. E em termos de conhecimento, eu acho que a questão de exposição a outra cultura e outra língua é importante. Isso não é uma coisa que precisa ser só profissional, o cara faz pela sua curiosidade, mas o conjunto de habilidades e conhecimentos que a gente tem no Brasil, porque a gente é muito dinâmico, ele é um bom ponto de partida, sacou? Então, acho que tem muita gente talentosa, tem muita gente com experiência, tem muita gente com talento. Eu acho que não tem gente aplicando a energia suficiente para conseguir alcançar isso aí, cara. Eu vejo isso, vi isso em mim e vi isso em vários colegas. São pessoas que normalmente são muito boas nos skills técnicos, na vertical dele, muito essa cabeça de funcionário, de empregado. Ele pensa como funcionário no sentido de que, bom, eu fui contratado para fazer tela, então vou saber tudo de tela, vou aprender o software, vou masterizar essa parada. Mas, bom, é isso. Uma vez que eu dominei isso, o resto da empresa e do time faz o resto. E uma vez que o meu set de skills resolve 80% dos meus problemas, bom, por que eu preciso me esforçar? Né? Eu vou tentar na empresa, chegar no horário combinado, vou sentar lá, ligar meu computador, vou pegar a demanda, o job, vou fazer o job, e aí eu vou para casa e amanhã vai ser a mesma coisa e você entra num conforto, né? E o que eu tenho visto é a galera que está em alta performance, seja por conta própria, empresa própria, ou que está em empresas de alta performance, esse modelo mental, esse mindset de estudar, de adquirir conhecimento constantemente, eu começo a enxergar um padrão. Todo mundo... Esse dia eu estava falando com o Macedo, que eu acho que E aí eu falei, cara, muito, muito maneiro eu começar a circular no mercado e achar vários caras que eu escutava de nome, que eu olhava de longe, admirava e tal. E eu falei, pô, você é um dos caras que era um dos mitos, todo mundo fala do Macedo. Ele fala, é super humilde, ele fala, pô, muito obrigado e tal, não é muito bem assim e tal, mas, pô, valeu. Mas, cara, a real é que eu estudo todo santo dia há 20 anos. Então, existe um drive de crescimento. E, às vezes, não é por uma demanda externa, porque teu empregador, ou porque o teu cliente demanda, mas porque você quer. Vou acrescentar uma coisa para você. Você conhece o Macedo, e talvez ele não se reconheça dessa forma e tal, mas o que faz a transição do design como pessoas que fazem coisas belas e pessoas que constroem negócios que são relevantes, que trazem utilidade para a vida, que impactam pessoas, é nativamente um incômodo com as coisas que não para quando você sai 5 horas do trabalho, entendeu? E não para dentro do trabalho também. É você estar insatisfeito com o briefing, é você estar insatisfeito com a pesquisa, fazer a sua própria pesquisa, é você estar insatisfeito com suas habilidades e fazer coisas que simplesmente podem não fazer muito sentido, mas não é sobre o outcome, não é sobre o que você vai alcançar, é sobre o que você vai aprender no caminho. O Dani, ele tem uma esposa super talentosa e eles têm coisas de festa para crianças. Não sei se eles ainda trabalham com isso, entendeu? Legal. Se você viu o esmero que esse cara aplica junto com a esposa dele, criando coisinhas, cara, é isso, sabe? É tipo, você tem uma sensação boa de estar construindo coisas, sabe, às vezes que elas não são perfeitas, sabe? Mas metade daquilo
o quanto você aproveita criando essas coisas novas, o quanto que você se diverte fazendo isso, sacou? Então, essa transição dos designers se verem como entregadores de tela, entregadores de logo e tal, para os designers virarem criadores de suas próprias ideias, criadores dos seus próprios negócios, universos, histórias, é uma transição que está acontecendo no mundo inteiro, mas exige uma autoavaliação e como que eu posso te dizer? Eu acho que tem uma coisa importante, Vitor, é o seguinte, a gente tem um mundo de distração, cara, enorme, caótico, distração, atenção, sabe? Tipo, atenção é o recurso finito e a gente não se dá conta disso às vezes, entendeu? Então, eu conheço várias pessoas que passam 3 horas por dia no Behance ou vendo o portfólio de outras pessoas e não senta 10 minutos para refletir no trabalho que entregou ontem, sacou? Então, o tanto de esforço que você aplica para ao conhecer novas coisas, estudar novas coisas e construir pequenos blocos da sua carreira nesse novo universo do design é importantíssimo. Eu não vejo pessoas que estão de forma disciplinada fazendo isso, sacou? Acho que você não tem que esperar ficar 3 anos numa empresa e ficar bored para mudar, sacou? É todo dia, velho. Todo dia você tem que pensar, pô, será que eu tô fazendo faz sentido? Será que vai fazer sentido daqui a uma semana? Será que esse lugar onde às vezes eu me sinto insatisfeito, eu consigo transformar ele? Ou cara, move on, vamos pro próximo, entendeu? Então, essa insatisfação é um requisito, cara. Você tem que ter essa satisfação. E isso vai te mover para criar coisas e nesse momento você vai estar aprendendo, né? E interagindo com pessoas e tal. Acho que tem uma palavra em inglês que é entrepreneurship, que é o empreendedor dentro de empresa, sacou? E aí você tem um empreendedor, as pessoas acham que para empreender você precisa fazer um curso de administração. E ter o seu negócio, a sua empresa para... Mete as caras. Vitor, desde que a gente teve essa conversa que você falou lá quando você estava saindo do seu emprego, quantas coisas novas você criou? Negócios novos. Tô perdendo a conta. Sacou? E tipo, toda semana... Mas toda semana ele itera e pivota um pouquinho. E você descobre uma nova coisa e você reinventa e reinventa. Não teve um dia de descanso. Alguns vão dar dinheiro. Alguns vão dar certo financeiramente e tal. Mas talvez essa conversa que a gente tem agora, ela é fruto de algum experimento que você fez alguns meses ou semanas atrás em entrevistar pessoas usando vídeo. Tipo, é isso, é sobre isso. É sobre você estar aberto a experimentar coisas e você criar coisas para sua satisfação pessoal. E não só porque tem alguém pagando, sacou? Eu acho que essa aqui é a coisa. Você pode ter um job full time, mas, cara, eu nunca paro disso. Eu sempre tenho um projeto, sabe? Que é lateral. Dentro da empresa eu tenho meu job, mas eu tenho um projetinho aqui. E aí quando eu saio eu tenho alguma outra coisa. Se eu não estiver fazendo isso, eu me sinto mal, sacou? Eu me sinto burro se eu não estiver fazendo alguma coisa, entendeu? Esse é um lance massa, sentir-se burro, que é uma sensação que eventualmente eu sinto hoje menos porque eu assimilei, incorporei isso como hábito e é uma necessidade de sobrevivência, né? Eu não tenho mais salário, então se eu for burro, enfim, acabou, né? Não tenho chance de sobreviver como um empreendedor fora de uma empresa, dentro da minha própria empresa, né? Mas eu sinto muita gente falando isso, assim, pô, inclusive alunos da Forge. Pô, eu entrei numa empresa pública e falei, vou ficar pouquinho tempo porque eu tenho medo de emburrecer. Aí ela entrou, aí tinha isso no radar dela, estava no foco de atenção, aí ela foi entrando, né, no cruzeiro lá dentro e foi saindo. Ela esqueceu dessa motivação interna, desse objetivo, uma visão que ela tinha, e isso, quando você tem essa visão, isso gera um motor, né, uma motivação. E aí isso foi esquecendo, ela foi gostando de outras coisas e tal. Eu falei, estou me sentindo burro, eu preciso. E aí eu tenho escutado vários relatos, não sei,
A Dedé é uma pessoa que sempre, a Débora Nogueira, que trabalhou comigo lá no Talk, sempre falava isso, de cara, tô me sentindo meio burro, meio parado, eu preciso, tava sempre com essa angústia, mas às vezes faltava esse beleza, sou eu que vou fazer, não é o outro que vai fazer. Ou então, às vezes, essa falta de ter certeza do que você tem que fazer, nem sempre essa visão está clara. Você vai fazer, ou de qual é o projeto, ou do que você quer ser, ou viver, ou ter lá no futuro. Mas essa incerteza, essa dúvida, esse não comprometimento com alguma coisa, mesmo que seja, tipo, lá naquela época que a gente conversou, eu também não tinha visão de futuro. Eu falei, cara, se você não enxerga em longo prazo, cria um projeto de curto prazo, tipo, vai estudar em Nova York e depois que você realizar isso, você arruma outro problema e se vira. E aí, às vezes, você fica terceirizando o problema ou o objetivo. Pessoas, me deem objetivos para poder me mover porque eu tô angustiado. E, porra, não, né? Cara, é que nem, às vezes, comparação com relacionamento, sacou? Que tipo, você nunca é responsável pela felicidade do seu parceiro. Você é responsável por fazer ele rir, você é responsável por fazer... Mas estar feliz é pessoal, cara, entendeu? Então você pode ter, sabe, todas as oportunidades, todas as ferramentas e tal, mas estar motivado a construir, a inovar e tal, isso é interno. Se você não tiver isso, se você não se educar para construir isso, você vai estar sempre fazendo... Você não está fazendo design com outras pessoas, você está fazendo para outras pessoas, entendeu? Eu acho que no momento que aquilo não tem uma relação pessoal com o seu fazer, sabe? Não é realmente importante para você, ele, cara, não é, sacou? Tipo, não é. É esse que é o ponto, sabe? Acho que muitas vezes, Vitor, eu acredito piamente nisso. Eu acho que um designer trabalhando no serviço público tem um potencial tão grande quanto um designer trabalhando no Facebook ou na ID. Na verdade, às vezes eu acredito que um bom designer motivado trabalhando no serviço público pode ter um impacto maior do que um designer no Facebook. Sacou? Porque lá no serviço público, lá no Ministério da Educação, lá no whatever departamento, é onde existem os problemas reais. Sim. É onde você consegue ter contato com as pessoas de verdade, entendeu? Tem um monte de politicalha? Tem, mas tem um espaço ali que é para você operar e que um designer motivado, ele vai naturalmente sair desse espaço, sair dessa bolha, entendeu? E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ter esse mindset de... Engraçado, eu estava saindo de um projeto aqui, a gente estava conversando sobre o meu papel dentro do time e tal, e aí alguém virou para mim e falou assim, eu espero que você seja disruptivo. E não é disruptivo no sentido de interromper a conversa, não. É de trazer uma perspectiva diferente, e essa perspectiva é fruto da sua observação sobre o comportamento das pessoas, e o seu background, a sua educação, as coisas que você conhece, faz com que você faça essa conexão e você cria o novo. Não existe... Na verdade, você recria, né? Porque não existe nada de novo no mundo. Tudo é resultado de combinações, sacou? Mas para ter essa combinação, você tem que estar aberto a escutar todas as perspectivas, principalmente a perspectiva das pessoas que estão usando as coisas que você constrói, e trazer o seu salzinho, o seu tempero, sacou? Eu acho que existem plenas oportunidades, Vitor, para fazer isso em qualquer empresa. O que eu acho que não existe é os designers se sentindo responsáveis por isso. É como você falou, sacou? É você esperar que o briefing inove para mim, chega, você acha que vai vir no briefing assim? Faça uma parada inovadora? Seja disruptivo, seja o linchpin. Vai lá e faz, a gente quer. E eu nunca. Acho que o status quo ele nunca vai autorizar. Nunca. Seja realmente um ambiente propício, onde você falou, o cara conversando contigo falou, espero que você seja o linchpin, o cara disruptivo. Mas dentro do serviço, onde existem os grandes problemas, onde não são ambientes que por finalidade tem que criar soluções, nunca vai permitir, ele sempre vai ter uma força natural de autopreservação. Tipo, a cultura mexe com tudo, então é desconfortável, não queremos quebrar o status quo.
E é onde talvez Engraçado. ele tenha que assumir, falar, eu sou o linchpin, eu vou... É isso, velho. Eu me vejo assim. Eu crio problemas. Na verdade, eu não crio problemas. Eu observo os problemas e trago eles para a superfície e falo assim, vamos resolver, galera? Não tá bom, pode ser melhor, entendeu? Saquei. Pode ser um banco, pode ser uma companhia aérea, pode ser o governo, pode ser a agência. Não ligo. Eu acho que o valor que eu trago como design para a sociedade é empatia real com as pessoas que estão sofrendo esses problemas, tentar desencaixar da maneira como as organizações querem resolver esses problemas, porque elas sempre têm uma perspectiva, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Um banco sempre vai chegar para você com um briefing. Eu quero que vocês repensem a maneira de você adquirir uma casa. Esse vai ser o briefing, né? Como que eu uso o briefing para você constrói alguma coisa que vai ajudar as pessoas com FGTS a comprar imóvel. O designer vai pensar assim, as pessoas realmente precisam de ter imóveis? A gente consegue resolver o problema de moradia de uma maneira diferente? Será que a gente consegue fazer um uso desse recurso de uma outra maneira? Sabe? É isso. É você ser tão... Não é ser desconfortável com o status quo só porque você é do contra, sacou? Você estar desconfortável com a situação das pessoas. É esse que é a pegada do negócio, entendeu? É você falar, cara, dá pra ser melhor, entendeu? Acho que esse é uma maneira de pensar que eu não sei se é certo ou errado, entendeu? Mas pra mim tem funcionado. Eu tava falando sobre essa é uma outra conversa que a gente já teve também, Vitor, mas é engraçado que tem muita gente chegando agora aos 30, aos 40 e fala assim, porra, eu não sei qual é o meu propósito. Eu não sei qual que é a missão. Eu acho que é legal quando você tem isso, é muito mais confortável para você. Sua jornada vai ser muito mais confortável. Agora, se você não tiver um propósito ou uma missão e tiver energia, e tiver vontade de fazer, você vai aprender, você vai fazer do mesmo jeito, sacou? Você não precisa ter um pedaço de papel, o meu objetivo, minha... Cara, seu propósito não é o caminho, não é o lugar final, sacou? É o caminho. Porque seu propósito pode ser simplesmente aproveitar o caminho e trazer fazer coisas plenas e boas para as pessoas, entendeu? Saquei. Eu tenho a minha cabeça, Vitor, assim, graças a Deus eu tenho isso resolvido desde pequeno, sacou? Desde pequeno, na minha cabeça eu me sinto bem quando eu torno as coisas mais simples para as pessoas. Eu tenho uma paixão pela simplicidade. E não é de ver as coisas, o resultado ou admirar coisas simples, é meter a cabeça no caos e fazer com que o caos pareça simples para outras pessoas. Não importa se é para um banco, se é para... Não importa, sacou? Tipo, tem tanta oportunidade. Acho que essa insatisfação com como as experiências são providas pelas empresas e pelos governos para as pessoas é o que me motiva de manhã. Eu acordo falando, putz, massa, eu vou economizar alguns segundos da vida de alguém hoje. É isso. Ou eu vou criar segundos de intensidade emocional usando o design, entendeu? É isso, cara. Não sei, você já deve ter parado para pensar nesse seu propósito também, né? Sim, a gente, o nome do escritório mãe aqui, do Venture Studio é Knows, que é justamente o espírito, é o propósito, né, de cada coisa. Daria para explicar como arquétipo de cada ação, a ideia abstrata e perfeita, ou a máxima possibilidade de algo que vai ser criado, né? E a gente sempre falou do Knows, o cara que está aqui atrás, que é o Daniel Mira, é o meu outro master meu mentor há vários anos, ele sempre puxa isso, assim, tudo nasce da ideia. Então, determina uma ideia, determina um objetivo, determina o que seria muito bom nascer, e aí todo o resto vai acompanhar naturalmente isso, é um pensamento mais estratégico. Né? Só que isso na minha vida, eu sempre tive essa angústia, mas nunca tive resposta, principalmente entre os 20 e 30, que tinha falta de maturidade, com falta de cultura de pensar nisso, com incerteza, com insegurança, com uma série de coisas. E há 2 anos, que foi quando
eu saí lá da agência digital, quando eu fui demitido, mesmo, pô, sempre gostei de design e fui bom designer visual durante muito tempo, e aí você chega no momento da carreira que você começa a estacionar e fala, pô, se eu sou bom, por que eu estou sendo demitido? Você começa a identificar vários gaps potenciais, mas vários gaps de coisas que, pô, você podia ter pensado nisso antes, resolvido isso antes, podia ter tomado essa responsabilidade por várias coisas. E aí, nesse momento de ruptura, foi onde eu falei, pronto, agora não tem mais limite. Entendi que não existe responsabilidade externa sua, não existe nenhuma limitação que não seja as que você determinar, que vão ser as suas limitações. E aí foi onde tudo calhou, todas as situações de vida, todas essas crises, todos esses 15 anos de carreira, me repensar. E eu falei, eu só vou fazer o que foi estratégico, eu não vou reagir a mais nada. Aí foi onde eu tive que determinar qual seria esse propósito, qual seria qual é o meu caminho, o que eu quero ter, ser e viver nesse caminho. Ao final, o que eu quero ser, o que eu quero ter quando eu chegar lá, e principalmente qual a história que eu quero contar daqui a 15, 20, 30, 40 anos, qual é a história, qual é essa jornada que eu quero ter vivido. Aí eu falei, cara, não dá para fazer mais nada que não tenha propósito, que não tenha objetivo, que não seja uma escolha. Obviamente, essa escolha não é que você vai fazer só o que você gosta, você tem que conviver com pessoas, resolver problemas de clientes, tá? No nosso caso, da Forja Criativa, da Golden Grids, da Network Talk, a gente não tem um cliente direto, demanda um job, mas a gente está fazendo isso para um usuário, que é um cliente. Então, a gente necessariamente tem que criar soluções que sejam relevantes para o cara, que realmente tem que entender qual é o problema do cara para gerar algo que seja transforme a vida do cara e que, portanto, também seja desejável comercialmente. O cara queira fazer uma transação comercial em troca daquilo que a gente não está fazendo por dinheiro, mas, enfim, envolve, né, uma transação. E aí foi onde eu fico sempre pensando assim, foi um momento que eu falei, bicho, acorda, você quer jogar videogame? Você quer zerar o jogo? Quero. Então tu tem pouca ficha, tu já tá com 30 e pouco, tu não pode errar. Muita concentração, aprende a técnica, tipo, tu tem que agora virar, fazendo a analogia com o fliperama, tu tem que virar um jogador de fliperama de alta performance, tu não pode vacilar mais. Então, tudo, você não pode gastar energia com coisa que não vale a pena, você não pode entrar em distração, como você falou, você não pode se envolver com histórias, com coisas que não fazem parte da história que você está construindo, mas primeiro você tem que eleger qual é essa história, né? É engraçado, Vitor, que eu tenho uma opinião sobre isso, que é o seguinte: eu acho que é lindo quando você encontra o seu propósito, o seu objetivo, você senta a bunda na cadeira e você planeja, você consegue pensar todas as vezes. Só que eu sinto, a sensação que eu tenho às vezes é que se as pessoas fossem treinadas a entender ambiguidade, a entender experimentação, a entender a importância que tem você fazer as coisas pelo prazer de fazê-las, e o tanto que você aprende nisso, entendeu? Eu acho que é um balanço, saca? Porque eu realmente acredito que tem gente que nunca vai encontrar o seu propósito, mas que vai aprender a lidar com esse desconforto e esse mundo de ambiguidade de uma maneira diferente, sacou? Entendi. Mas tem um ponto que eu acho importante que você tocou aí, sacou? Que é sobre carreira e você se vê como um designer no futuro. Você usar o design para projetar o seu futuro, o seu futuro profissional. Quando você faz isso, significa que você está aplicando uma energia e intenção ali, e você está, como você mesmo fez, você é responsável, sacou? No momento que você assume essa responsabilidade, eu acho que fica mais fácil para você tomar todas as decisões e fica mais fácil para você escolher os projetos que você quer trabalhar, e descobrir outras coisas, outras empresas que você poderia contribuir, outras iniciativas que vão realmente contribuir para o seu crescimento, né? Às vezes, sei lá, ficar puxando pixel por dinheiro só é massa, é lindo, mas chega um determinado momento que não vai funcionar. Cada pessoa realmente é uma pessoa, mas para mim me parece insuficiente voltar
para casa só com dinheiro. Do tipo, fui para lá, passei 8, 12 horas trabalhando e só voltei para casa com mais dinheiro. E nem é mais dinheiro, porque muitas vezes é só uma indenização pelo custo de oportunidade. Pelo seu tempo. Que teve, pelo teu tempo e pelo que você deixou de viver por ter que estar ali 8, 12 horas no trabalho. E, porra, não. A vida tem, cada momento tem muito mais do que uma obrigação em troca de um dinheiro. Porra, tá com pessoas, você entender habilidades, você se descobrir, você ter boas histórias para contar, você ajudar o outro. Porra, por que que a gente tá... É tipo pegar um prato e pegar só o negocinho e jogar o resto fora, né? Comer só o feijãozinho, porra, o melhor do prato tu não aproveita, né? Realmente cada indivíduo é único e vive uma realidade diferente, tem um conjunto de possibilidades, de potencialidades diferentes, então cada um vai ter que descobrir isso e viver do teu jeito, mas para mim me parece que vou generalizar, para qualquer pessoa voltar para casa só com o dinheiro em troca das horas é muito pouco. Tipo, tu não vai realizar teu potencial só fazendo isso. Eu concordo totalmente com você, Vitor. E tem uma coisa que está conectada a isso daí, tá? E não é porque você tem um propósito, ou você tem um objetivo exterior e tal. Mas quando você tem uma intenção consciente, quando você está fazendo alguma coisa assim, você está a par do que você quer entregar e isso é mais do que foi pedido. Acho que esse aqui é o ponto, sabe? Cara, tipo, eu tô fazendo isso aqui e eu quero que seja foda, eu quero que seja incrível, né? Não é... Quando você tem essa energia, eu acho que o dinheiro deixa de ser tão importante também. Sabe? E você entra num estado que você tá puxando você mesmo a fazer novas coisas. Logo, até um trabalho que seria mundano, que você quer fazer de uma maneira diferente, ele se torna excitante. Especial, excitante. Tipo, ele se torna agradável, né? Sabe, então, o que eu penso a gente falou do propósito até então como essa visão de futuro, um objetivo lá na frente, né? Você enxergar para onde você tem que ir, etc. Mas, na verdade, esse presente, dar propósito ao presente. Já que eu estou aqui, como é que eu vou aproveitar essa parada? Como é que eu vou tirar mais do que o comum? Como é que eu vou fazer mais do que esperam? Como é que eu vou tirar mais tesouros disso, né? Se eu olhar para isso aqui daqui a 2 semanas, o que eu posso fazer para olhar isso para 2 semanas e falar assim, putz, foi massa, no final foi legal, entendeu? Sabe? Aprendi, sacou? Eu, cara, virei à noite mas, cara, fiz uma seleção de tipografia incrível, cara, tive um insight, sabe? É isso, é você... Isso é foda. É muito bom, tem muita gente que não sente isso, Vitor. Eu tenho isso, cara. Eu tenho isso frequentemente. Isso para mim é a adrenalina do design, sacou, velho? É uma coisa assim, cara, assim, eu até consigo trabalhar sem isso durante algum tempo, entendeu? Mas naturalmente eu tô sempre buscando isso, entendeu? Eu tô sempre buscando isso. Então uma coisa muito legal que, assim, às vezes isso não é sobre o fazer também, é sobre o se relacionar. Ok. Assim que você começa a crescer na carreira de design, começa a entender a questão do gerenciamento, da liderança, da inspiração, o tipo de desafio que você tem também é sobre, não só sobre o craft, sobre criar o belo e funcional. Ok. Fazer com que o time funcione, fazer com que determinado indivíduo do seu time mude para melhor exponencialmente, sacou? Ou, sabe, tipo, tem um espaço de relacional aí que é incrivelmente importante. Muitos designers não têm essa habilidade. É importante. Relacional. Você precisa ver isso, entendeu? Como uma coisa que você precisa desenvolver também, sabe? Primeiro porque ninguém faz design sozinho mais, cara. Cada vez mais é colaborativo, é mais aberto, é co-criativo, é global, entendeu? Como você faz isso? Como você pensa que você é não só um fazedor, mas você é um mentor de fazedores. E o resultado desse trabalho coletivo que você ajuda a organizar
ele é exponencialmente maior do que você pode fazer sozinho como gênio criativo, sacou? Isso é incrível, assim. E olha, outra história minha que eu comecei a conversar com outras pessoas para validar se tem outras pessoas vivendo isso. E o que rolou comigo? Entrei na universidade em 99, com 17 anos, e até os 32, 31 mais ou menos, eu fui e me vi como designer visual. Apesar, todo mundo acho que tem algumas soft skills, algumas inatas, algumas que você vai pegando por tarimba, mas nem sempre como skills propriamente dito, como algo que você tem consciência, que você usa conscientemente, controladamente, que você desenvolve conscientemente, etc. Mas eu sempre me vi como designer visual. Era uma crença. Eu me via assim, eu acreditava que era isso e eu me limitava a isso, né? Só que aí você vai ganhando senioridade e você vai desenvolvendo inteligência. Eu acredito que uma parte da inteligência é skill. Você vai tendo vivência de vida, você vai entendendo padrões, lógicas, você vai criando mais capacidade de associação, de previsão, como as coisas vão se comportar baseado no que você já viveu. Enfim, você vai ficar mais inteligente, né? Vai ganhando mais habilidade de lidar com as pessoas, de gerenciar problemas, de lidar com essas ambiguidades que você falou e por aí vai. E aí isso foi gerando em mim essa crise de que uma crise de cara, eu quero mais do que só ficar puxando pixel, polindo a tela e pintando, penteando grid e letras, etc. Você fala, pô, eu posso mais, eu quero mais. Uma vez que você enxerga, você tem um desejo, eu acredito que é porque aquilo já está dentro de você, né? É um potencial, ele está latente ali querendo sair e você precisa dessa vazão. Mas eu me enxergava como designer visual. E aí, quando eu cheguei nesse limite entrei na casa dos 30, falei, cara, quem falou que você precisa ser designer? Você foi designer até aqui, designer visual. Mas você não precisa ser designer para sempre. E eu tenho visto vários designers nessa faixa, que foram designers visuais incríveis, fodásticos, durante esses 20 aos 30, durante 10, 12, 15 anos. As pessoas enalteceram eles, por isso, eles ganharam dinheiro por isso, eles foram reconhecidos no mercado e conquistaram essa imagem. E aí, quando ter que reconhecer que, cara, eu sou diferente, talvez eu queira fazer outro diferente, talvez o meu valor agora não seja nos hard skills, mas nos soft skills, é difícil a pessoa largar o osso e falar, ok, agora eu preciso ter uma outra pessoa e construir uma outra carreira, uma outra história. Não é sobre profissão, é sobre essa carreira, né? Então, eu não sou isso. Eu sou essa pessoa, então eu vou ter que mudar, talvez. Eu acho engraçado, Vitor, porque assim, a minha formação é tecnologia, não é design. Eu nunca tive acesso à faculdade, mas sempre ficava intrigado que quando você vai para uma faculdade de design, normalmente é design industrial ou design gráfico. Agora existe design de interação e tal, mas é tão importante para qualquer pessoa que se auto-intitula designer ou que trabalha com design, perceber que, na verdade, se você está focado no que a gente chama de touch point, aquele pedaço de coisa que você está entregando no mundo, você tem todo um pensamento, um raciocínio, uma pesquisa, uma ideia para aquele momento, mas a experiência de vida das pessoas ela não acontece naquele momento, ela é uma sequência de coisas. O resultado dessas interações nos pontos de contato é que diz para você no final que a experiência foi ruim ou foi excelente, sacou? Tipo, quando você tá super feliz com uma marca e você recebeu uma embalagem maravilhosa e você abre, você viu que tem um esforço ali, mas na hora que você liga o aparelho e não funciona com a operadora, é um erro de design. Só que a questão é que os designers estão cada um construindo as coisinhas nos touch points, nos pequenos blocos, mas falta a visão, a coesão, né? Tem gente que chama de service design, tem gente que chama de experience design, mas para mim, assim, o design está entre esses momentos, sabe? Os objetos que a gente aplica tanto esforço, eles fazem parte, mas é a experiência que importa, entendeu? Uma experiência positiva com uma marca em diversos touch points pode ser simplesmente arruinada por uma ligação telefônica. Isso vai acontecer. Normalmente é que você não tem um designer olhando para isso.
Saquei. Você já viu um designer ajudando a escrever o roteiro de escrita de um call center? Pois é. É um trampo de design, velho. É um trampo de design, entendeu? Tipo, a experiência que uma pessoa que liga pro call center da Vivo ou da TIM ou de qualquer telefonia, se você entra nesse call center, tem 200 milhões de oportunidades de design. Fera. Desenhar para as pessoas que estão trabalhando ali, pensando em como essa ligação vai ser respondida, é um problema de design. Fera. Como que a gente vai treinar as pessoas, os designers do futuro, para começar a olhar para isso como um todo? Olhar isso como sistemas complexos que estão ligados. Acho que esse aqui é o... Cara, isso é uma oportunidade incrível, incrível. Não é à toa, Vitor, que você vê, por exemplo, empresas que são consultorias de bilhões, comprando estúdios de design no mundo inteiro. Porque é a disciplina que vai resolver esse problema. Mas só vai resolver na hora que a gente, nós que nos intitulamos designers, começarmos a olhar isso de uma outra maneira, sabe? Começamos a olhar isso de uma maneira mais agressiva, eu acho. Muito maneiro. Eu fico tipo, arrepiado só de pensar nisso, assim, porque filosoficamente, para mim, o design sempre foi mais do que o desenho do touch point. Mas às vezes é difícil você vestir essa camisa e fazer isso, por exemplo, dentro da empresa, como a gente falou, de ser esse cara que, beleza, você me contratou para fazer tela, mas eu vou te levantar questões que são muito além da tela e vou comprar brigas que não são essas e tudo mais. E eu vejo muitas pessoas ainda com essa mentalidade, acho que um pouco industrial, essa mentalidade de funcionário mesmo, de eu entro aqui e faço isso, se eu mexer para cá, eu vou estar comprando a briga que eu não preciso, então também não estou afim, ou então eu vou atrapalhar o sistema e o sistema vai me ejetar do sistema e fica uma parada, enfim. Eu acho que tem uma solução muito simples para isso. Eu acho que para mim, nativamente, assim, beleza, você me pediu um website. Cara, dentro do contexto do seu pedido, tá aqui eu acho que o que é e o que vai funcionar para isso aqui. Mas quero te mostrar uma outra coisa aqui. Fera. Você precisa resolver, você pode mapear, Fera. sabe? Você pode mostrar para o cliente que assim, olha, tá vendo isso daqui? Às vezes os clientes ou as pessoas que compram o serviço, eles não têm essa visão. E elas não têm que ter mesmo, porque elas estão acostumadas a comprar serviços de diversas empresas diferentes ou de fornecedores diferentes. E isso não tem ninguém com esse job description. Ainda, entendeu? E as pessoas que compram os nossos serviços, elas têm uma limitação de orçamento e tal. Mas faz parte do seu trabalho de design entender o todo e pesquisar como as pessoas se comportam. As pessoas não se comportam interagindo com departamentos ou interagindo só com uma parte da experiência. Elas se comportam de uma maneira caótica entre diversos touchpoints até atingir determinada experiência, entendeu? É isso, a gente tem que trazer isso para o mercado. Não vai acontecer, acho que talvez essa é uma das grandes diferenças que eu vejo também no mercado brasileiro e UK, é que service design aqui no Reino Unido é uma coisa que as pessoas falam nas reuniões, entendeu? E não é só bullshit, é uma coisa que o design aplicado para desenhar não só projetos e produtos, mas programas que envolvem não só as pessoas que estão efetivamente desenhando esses processos ou esses produtos, esses pontos de contato, mas as pessoas da retaguarda também, as pessoas que vão usar ou que vão interagir com os consumidores usando essas ferramentas. Então isso porque o governo daqui acho que é pioneiro nessa disciplina, né? Você entrar no Gov UK lá, você vai ver que tem o princípios de serviço do governo. Sim. É uma maturidade que pra gente. Aqui, quando eu trabalhava para governo aqui, era só o governo de UK. Eles são muito bons nisso e isso culturalmente aqui no mercado é muito valioso. As pessoas, inclusive, é uma habilidade que assim, quando as pessoas estão recrutando aqui, elas olham para designers que tenham experiências em diversos tipos de mídias, whatever, né? Tipo, já fez digital, já fez isso e tal, mas que conseguem enxergar essa coerência, conseguem
pensar nisso, entendeu? Então o cara olha para o seu portfólio e fala assim, putz, era um app, mas dentro do projeto do portfólio do app, o cara falou de uma outra coisa lá, que sei lá, era o suporte telefônico para esse app, ou como que isso foi apresentado no Facebook, sabe? É como trazer essa visão, porque o trabalho é especializado, tem as pessoas especializadas em fazer cada uma das coisas, mas o pensamento não é. O pensamento não pode ser especializado, ele tem que ser abrangente, ele tem que ser conectado com o que as pessoas pensam, né? E as pessoas pensam em experiências de uma maneira holística. Eu acho que esse aqui é o ponto. Né? Muito legal. Muito, muito legal. Tipo, além, aqui tem um monte de anotação, mais um monte que falei pra eu caralho. deixei passar. Não, cara, são muitos insights incríveis, além das dicas específicas que você deu, que eu vou tentar pegar os links, etc., e postar junto dessa entrevista quando ela for publicada. Muitas pérolas que são, acho que, universais, não só para carreira, mas para a vida mesmo, assim, de maneira de ver as coisas, maneira de se portar em relação à vida, e que, naturalmente, quando aplicadas também na parte de trabalho da tua vida, vão gerar muito mais valor para você e para as pessoas que precisam do teu trabalho, né? Realmente incrível. Tipo, cara, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu queria deixar uma última mensagem para a galera aqui que eu acho que é importante. Assim, manda ver. Tem 3 coisas que eu acho que, se você pensa em trabalhar no exterior, você tem que fazer com frequência ou pensar dessa forma. A primeira é, cara, faça o dever de casa e comece a interagir com pessoas e em outra língua. Experimente fazer coisas pelo prazer de fazer coisas mesmo, entendeu? A segunda é, tenha confiança de que você tem a habilidade, que você é capaz. O brasileiro é reconhecido aqui fora como a gente tem essa questão da improvisação, da criatividade, a gente é resourceful, sabe? Tipo, as pessoas chegam com os problemas, a gente consegue fazer isso, a gente conecta as pessoas. Isso é uma habilidade que é muito importante aqui. E a terceira é você praticar ou pensar no exercício do design como uma coisa que é, de certa forma, um pouco egoísta. Você faz para você. Você tem um modo de operar, que é o modo de entrega e o modo de aprendizado. E você controla, você balança isso. Olha, aqui é a entrega, mas eu vou me puxar para ter uma versão 2 aqui só porque eu quero aprender a fazer isso. Eu quero entregar esse a mais aqui. E não é porque alguém está pedindo, porque eu quero. Esse é o meu padrão. Não é o padrão de quem está pedindo, entendeu? Acho que se você não tem essa, como você falou, né? Se você não estabelece o que é bom, é difícil. Você esperar que outras pessoas estabeleçam isso para você, né? Maneiro. É bem complicado. Uma coisa que eu acho que talvez a galera no final fale, tá, mas como eu faço para de fato abrir essas portas para fora? Você falou muito sobre conversar com as pessoas. Você tem alguma dica de onde achar essas pessoas ou essas oportunidades e como acessá-las? Vou dar uma dica matadora aqui, tá? Primeiro rede não é com um objetivo específico. Faça rede, conecte com as pessoas com a intenção de ser gentil e fazer coisas boas para elas. Você não faz rede porque eu quero um emprego. Você faz rede porque você tem genuíno interesse em conhecer outros designers. Okay. Essa formação de rede, ela acontece naturalmente. Eu vou contar minha história aqui, como eu cheguei neste emprego, por causa de um post do LinkedIn. Então, eu tinha conectado um recruiter, esse mesmo recruiter que me contratou, ele postou uma vaga, a vaga não era do meu nível. Achei interessante, eu compartilhei essa vaga, conectei com esse cara, e um ano depois, ele me convidou para aplicar para uma vaga porque foi uma gentileza, uma besteira assim. Saquei. Cara, parece uma coisa de outro mundo. Parece que você vai ficar dando like, clicando, mas não é. É você, dentro do meu planejamento pessoal, eu preciso conhecer recruiters do exterior. Como que eu faço para ajudar esses caras? Será que eu posso fazer alguma coisa para ajudar esses caras?
sabe, é você ter como princípio a gente... cara, servir, sacou? Tipo, é a parada do líder servidor. Cara, gasta um tempo, 10 minutos por dia tentando ajudar outros designers, talvez, e aí você vai... A rede não tem que ter um objetivo. Um interesse, do tipo... exatamente. Vou conectar com tal interesse. Você tem... tipo... cara, tipo... Sabe? Tipo, você tem que ter esse mindset também, entendeu? Você vive num universo social e você sempre tem condição de ajudar alguém, ou alguém vai ter condição de te ajudar da mesma forma, entendeu? Então, vou dar um exemplo aqui, Vitor. Eu sempre aberto, qualquer pessoa que chegar no meu LinkedIn, conectar comigo e pedir, porra, avalia o meu portfólio, cara, me dá dica disso aqui. Eu faço porque, não é porque eu quero alguma coisa dessa pessoa no futuro, eu faço porque eu acho importante, como designer, contribuir para outras pessoas, para que elas cresçam na carreira e para que elas encontrem coisas relevantes para fazer na vida, sabe? É isso. Okay. Você não precisa ter uma agenda secreta em uma intenção. Você só precisa, em vez de ficar dando link na porta dos fundos, gastando seu tempo com merda na internet, sacou, velho? Estabeleça para você, em vez de passar 1 hora no Facebook, eu vou passar meia hora no LinkedIn tentando entender como a comunidade design está distribuída no mundo. O que esses caras estão sofrendo, o que eu posso fazer para ajudar eles, entendeu? Muito massa. Tem um vídeo que eu vou deixar de dica pra galera aqui, que você vai encontrar também. Um cara que chama Augusto de Franco. Acho que a gente já falou sobre esse cara. Ele fala sobre redes. Tá? E rede não é Facebook, rede não é Twitter, é outra coisa, sacou? Como as coisas no mundo elas se organizam de forma centralizada, descentralizada ou distribuída. Entenda esse conceito e aplica isso na sua intenção de estar aberto às outras pessoas. E acho que você vai ter vários frutos, sacou? Acho que é bem relevante. Assim. Essa parada que tipo, minha cabeça explodiu quando eu vi isso pela primeira vez. E eu continuo fazendo isso sem parar. Acho que é importante. Massa. Massa. Aqui, esse cara aqui atrás, Daniel Mira, ele conceitua beleza? Essa vida, essa generosidade como gerar mais do que você precisa, né? E aí você começa a gerar condições propícias para a vida, que é o papo da Carol Freitas, que é a terceira sócia da Nous. Sim. Que fala sobre biomédica. A vida sempre cria ou está tentando criar condições propícias à vida. E uma dessas condições é você conseguir gerar mais recursos do que você precisa. E esse recurso abundante gera para outra pessoa. Também vai gerar abundância e abundância. Rede funciona da mesma maneira, sacou, velho? Fera. E eu acho que o que falta pra gente como sociedade é começar a intencionalmente gerar esses recursos, sabe? Tipo, cara, é infinita a nossa capacidade de criar. Talvez ela é limitada em termos de executar. Mas quando você solta as coisas que você cria no mundo, ou as ideias que você tem, elas vão germinar, elas vão ajudar outras pessoas, elas vão conectar com outras coisas e aquilo vai ser executado de uma outra maneira, entendeu? Então, como que a gente pode trabalhar ou replicar a natureza no sentido de criar abundância, sacou, velho? É uma coisa... uma lição pra gente. Quando você trabalha em uma corporação ou um governo, isso nunca está na mesa, entendeu? Isso nunca está na mesa. Pensa, vou dar um exemplo aqui, Vitor. Imagina que a gente vai organizar um evento juntos. Tá. Nosso mindset é, poxa, a gente tem um custo X, vamos fazer isso aqui agora. Normalmente a gente vai pensar e vai fazer esse frame e sempre limitar as coisas é o nosso mindset, que é a maneira que a gente tem como controlar. Mas a gente não pode fazer uma coisa que por default é aberta para todas as pessoas? Pode. Existe isso, sacou? Existe essa possibilidade. Ainda mais se você tiver no intuito de fazer uma coisa para se divertir ou para se conectar com outras pessoas, é possível. Sacou? E fazendo isso, no final ainda existe uma outra coisa. Tem uma outra frase para terminar que tem a ver com esse negócio de rede, que pobreza não é falta de dinheiro. Pobreza normalmente é falta de conexão humana. Ok. Porque
quando você está numa situação financeira ruim e você tem 100 pessoas que estão torcendo por você, like that, é super rápido. Uhum. Entendeu? Isso é da nossa natureza, essa questão, sabe? Agora, quando você está numa situação financeira ruim, não tem ninguém sequer para conversar, aí você tá fudido. Aí tá pobre mesmo. Essa que é a pobreza real, né? Massa. Cara, incrível. Isso conectou com os insights de negócio. A gente está tendo que estudar negócio loucamente. E aí começa a surgir assim, cara, onde tiver um problema, na verdade a gente prefere chamar de necessidade, tem oportunidade de negócio. Onde existir demanda, tem negócio. Então procura problema, procura necessidade das pessoas e vai lá e né, faz uma transação. Você está querendo fazer a transação e ganhar o dinheiro. Mas no final a gente começou a sacar que as oportunidades não estão nas necessidades, está nas pessoas. As necessidades são das pessoas. Onde você estiver conectado com pessoas, você pode ser útil. Tipo, e às vezes você fala com uma, com outra, que vai abrindo essas portas. Você está focado num problema, só que se você foca nas pessoas, cara, é incrível ver os dois conceitos cruzando que você trouxe, porque estava faltando mais esse insight para falar, beleza, é isso. A oportunidade está nas pessoas. Dá uma pesquisada nisso em redes, sistemas complexos. Tem um negócio que chama Kinefin. Você ouviu falar de Kinefin? Não, deixa eu pegar. Não, como é? CYNEFIN. Então é um negócio brilhante. É uma lente para você observar o mundo e como as coisas são de simples a complexo, a caótico. Acho que tem a ver com essa conversa de rede também, sabe? Massa, muito massa. Muito massa. Valeu demais pela generosidade de estar aí com a gente. Isso, acho que minha obrigação. Foi um prazer conversar contigo. Muito massa, essa tua mentalidade. Para mim, tenho que agradecer a generosidade que você sempre tem de me dar mentoria, de sempre me acudir quando eu preciso, sempre me inspirar. E eu acho que agora eu tenho que agradecer pela galera que também se conecta através da gente aqui. A gente criou esse dever também de ajudar a galera do mercado pelo meio da Forja, da Gold Grids. Brilhante esse trabalho da Forja, velho. Eu acho que a galera fica às vezes blá 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 de tecnologias exponenciais e tal. Eu acho que generosidade é uma tecnologia exponencial, sabe, velho? O que vocês estão fazendo para tentar ajudar os designers a deixarem de se ver como ferramentas, mas como pensadores, vai ter um impacto gigante na cena local aí de Brasília e na cena do Brasil. Acho que em alguns anos eu tenho certeza que a gente vai estar conversando sobre essa faísca que vocês começaram um tempo atrás aí. Parabéns. Massa, obrigado demais. Tem muito de você nisso, viu? Valeu mesmo. Valeu. Bom trabalho aí. Bom resto de meia semana e eu vou continuar te acompanhando aí. Tô de olho em você. Beleza, cara. Valeu, um abraço, obrigado. Um abraço. Até. Sinistro. E é isso. Daniel desligou lá. Eu espero que você tenha curtido. Eu espero que você tenha anotado todos os insights. Agora é contigo. Não tem responsável externo. É você. Então manda ver. Conta com a gente. Conta com o Daniel. Tem muito mais pessoas entrando nesse movimento e ajudando e com essa mesma mentalidade. E acho que se você entrar, você só contribui para uma mudança positiva na tua vida, na vida de outras pessoas e no sistema inteiro, social, econômico, político e por aí vai. Então, é isso. A gente se vê na próxima. Um abraço.